Existe essa linha de pensamento que acredita que uma obra ela só passa realmente a ter um significado real depois ela passar a ter uma percepção pública, e que esse significado pode ser completamente descompromissado e contrário à ideia do autor. Sabe um bom exemplo disso? Tropa de Elite. Já avisei que vai dar merda isso. Tropa de elite, osso duro de rua, pega um, pega geral, também vai pegar você. Tanto a música quanto o filme, as duas obras são aí unânimes na cultura pop. Dois fenômenos onde uma obra puxou a outra. E apesar da música do Tijuana ter se encaixado assim tão milimetricamente nesse filme, ela nem foi encomendada para ser trilha dele. Na verdade, essa música aí já existia desde 1999. O uso dela no filme deu tão certo que ela influenciou até mesmo a mensagem da própria obra do Padilha. Falando assim, o Tijuana parece até uma banda profética que conseguiu antecipar na letra dessa música o escopo de um filme que ia ser um fenômeno anos depois. E fica até estranho a gente fazer essa pergunta, mas o que Tropa de Elite, a música e o filme têm em comum? Muro de concreto, pode derrubar, é Tijuana, pau vai quebrar. A resposta para isso tá num termo chamado ressignificação coletiva. Esse é o termo que a gente usa quando uma obra deixa de pertencer só ao autor e passa a ser moldada pela percepção do público, que acaba criando novos sentidos e apropria o conteúdo de acordo com as suas próprias vivências. Esse fenômeno é estudado pela teoria da recepção, que defende que o significado de um filme, de uma música ou de um livro não está necessariamente fixo no que o criador queria dizer, mas ele nasce do encontro entre a obra e o espectador. Foi assim que Tropa de Elite, que foi pensado para ser uma denúncia sobre esse sistema violento e corrompido, virou motivo de orgulho e de luta contra a corrupção para a maioria dos brasileiros. Senhores, estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. E a mesma coisa aconteceu com a música Tropa de Elite, que na sua raiz mais simples era só uma grande metáfora para curtir a noite e estar com algumas garotas na noite paulistana. Não tinha nada de exaltação ao bop, à política, nem era esse hino de guerra quando ela foi escrita. Mas como a própria teoria da recepção mostra pra gente, depois que a obra vai pro mundo, é o mundo que vai decidir o que a obra quer dizer. Quando o Tijuana escreveu Tropa de Elite, os caras da banda estavam curtindo a vida. Eles nem sonhavam que essa letra ia virar trilha sonora de caveirão subindo o morro. Na verdade, quando essa música foi feita lá em 99, o Tijuana queria falar sobre essa pressão e essa ansiedade de chegar na balada. Aquela ideia de Pega um, pega geral, e também vai pegar você. não tinha nada demais. De fato, a música parece que a gente tá falando do filme. Tô chegando de pode parar com essa história de se fazer de difícil. Se fazer de difícil. É, a menina não se faz de difícil. Eu tô chegando é de bicho. Pode parar, não dá bobeira não. Você tá na minha mão. Segunda-feira, que era o dia que a gente ia, é só história pra contar. Não tem ideia, não quero confusão, mas vamos junto que o bicho vai pegar. Por quê? Porque éramos nós chegando no Rio. Chegou a... Tropa de elite, osso duro de rua, pega um, pega geral, também vai pegar você. Era só sobre conquistar todo mundo, sobre meter o louco na noite de São Paulo. Naquela época, eles tinham acabado de chegar do Rio de Janeiro. Os caras ficaram assim, deslumbrados com a noite da capital, e a letra de Tropa de Elite, na verdade, é exatamente sobre isso. É uma metáfora pra você chegar chegando. Tô chegando de bicho, tô chegando e é de bicho. Pode parar com essa história, que se falta é difícil. Essa é uma expressão até meio que adolescente de quem queria dar um rolê e ficar com umas minas na noite. O que é muito louco, porque a música fala de balada. A gente fala de mulher, fala de pegar mulher. A parte que Era eu entro uma letra cantando- bem adolescente. A parte B que eu entro cantando, tô chegando de ladrão. Tem nada a ver com a Não polícia. dá pra pegar a menina. A gente queria a distância da polícia, né? Pode crer, né? A gente não vai fazer música pra polícia. Aí a gente, mano, porra, tava pegando geral naquela época. Os carioca, chegando em São Paulo, pá, o pico era meio praiano, e chegava com esse sotaque. Era disso que falava a música. Então a letra fala isso. Mas tudo isso aí mudou quando o Bop entrou. O Zé Padilha foi fazer uma pesquisa com os policiais e acabou descobrindo que eles ouviam essa música no caveirão antes de ir para as operações deles. O Bop abraçou essa letra como se fosse uma trilha oficial de combate. E foi desse pequeno detalhe contado pelos próprios policiais pro Padilha que traçou o destino da música Tropa de Elite. Os caras iam para as missões debaixo de tiro ouvindo Tijuana no talo. O Padilha ficou tão empolgado com essa parada que ele mudou até o nome do filme, e aqui a gente vê a primeira ressignificação do filme por causa do próprio Tijuana. A obra do Padilha ia se chamar Bop, A Missão.
porque a ideia dele era fazer um trampo assim, mais documental. Nem tinha essa pegada exatamente de filme. Mas, depois dele ouvir essa história sobre como a música dos caras ajudava as tropas, acabou virando Tropa de Elite, porque o impacto da música deu uma outra percepção pro ritmo do que ele tava filmando. A banda não tinha a menor ideia do que ia virar a música deles dentro do trabalho do Padilha. Quando a produção ligou pra pedir permissão, eles acabaram topando na hora, porque eles acharam que ia ser uma espécie de documentário sobre o Bop, que talvez fosse uma coisa pequena que ia passar em canal fechado. Só que quando o filme saiu lá em 2007, virou o maior fenômeno do cinema brasileiro. Tá bom, tio, não quero mais saber dessas porra não, essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. Bateu o recorde de pirataria na época, inclusive até mesmo o alto escalão do governo compactuou com essa parada aí. O Gilberto Gil na época era ministro da cultura e o Padilha ficou sabendo que ele tinha uma cópia pirata. Pô, vacila, hein? Porra, eu tô muito chateado. O Gilberto Gil vai ver o Tropa de Elite Pirata numa sessão na casa dele hoje. Aí eu fiquei tão indignado, porque temos aqui uma figura que vive da venda de direitos autorais e que é ministro da cultura. Com isso, cara, o cinema lotou, o filme ganhou Urso de Ouro em Berlim e ainda virou combustível de discussão política. E no meio desse turbilhão todo, tava o Tijuana, com um hit que renasceu anos depois e ganhou até certificado de platina por ter conseguido mais de 100 mil downloads pagos. Um bagulho que ninguém previu que ia acontecer. A equipe do filme, percebendo essa identificação, tanto da tropa quanto do público, com a música do Tijuana, acolheram o nome Tropa de Elite, que acabou virando o vínculo oficial do filme por causa dessa associação e também por causa do impacto cultural. Só que não foi só o nome que mudou, foi também toda a percepção da obra. É aqui que tanto a música quanto o filme tem um paralelo de ressignificação muito importante. As duas são a prova de que o valor da arte está na percepção de quem observa ela e não de quem a produz. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque. Quando o filme saiu, todo mundo queria cantar Osso Duro de Roer, só que pouca gente parou pra pensar que o Padilha estava tentando mostrar exatamente o contrário daquela mensagem. Ele queria mostrar um sistema quebrado que, como consequência, estava criando vários monstros. Foi aí que as coisas começaram a se ressignificar. Depois disso, muita coisa começou a mudar no próprio projeto do Zé Padilha, principalmente a história que ele queria contar. A ideia no começo era ter o Matias narrando tudo, um policial novato que sonhava em mudar o sistema por dentro. A história ia ser contada através dele, mostrando a ingenuidade de quem achava que dava pra entrar na polícia e sair limpo sem ser corrompido por aquele sistema que na verdade já estava podre. A ideia era acompanhar esse cara que era bem intencionado, que queria fazer a diferença, mas que ia ser triturado pelo sistema até ele virar um reflexo da própria violência que ele mesmo estava criticando. Acredito que na polícia tenha corrupção, tá? Mas em sua grande maioria os policiais querem fazer um trabalho honesto, um trabalho... Tá maluco, irmão? Tá louco, é isso não. A construção da narrativa do filme era sobre como fazer parte do meio pode transformar você no meio. Não é que alguém nasce bandido ou violento, mas que o ambiente empurra ela para isso. Robert Merton, por exemplo, falava da teoria da anomia, que é quando a sociedade cobra que você vai lá e vença na vida, mas não te dá os meios honestos para chegar lá. Aí você acaba desviando do caminho socialmente aceito, e isso aí é quase inevitável. O Durkheim também falava disso. Ele dizia que quando tudo fica sem regra, como no conceito da anomia, as pessoas perdem esse fio condutor moral. E o roteiro original do Tropa de Elite era exatamente sobre isso. O Matias era para ser o cara que entrou na polícia cheio de esperança, achando que ia fazer a diferença. Mas, aos pouquinhos, o sistema foi comendo ele por dentro. Essa violência cotidiana, o cinismo e a corrupção dos próprios colegas dele transformaram o Matias no produto do meio. Essa era a mensagem que o Padilha queria passar na verdade. A de que ninguém nasce um monstro, é o lugar que vai moldando, empurrando e no fim destruindo qualquer resquício de ingenuidade. É isso que o Padilha acredita quando tá dirigindo o Tropa de Elite. E essa linha de raciocínio, pra gente entender a cabeça dele, até que faz sentido, porque anos antes ele tinha feito um outro trabalho que era exatamente isso, inclusive tinha mais a ver com essa mensagem, o Ônibus 174, que mostrava justamente o ciclo de abandono e violência que cria pessoas desviadas dessa inclinação moral. Eu me lembro claramente do Fernando Henrique Cardoso indo pra televisão, na época do 174, dizendo que ele ia fazer uma reforma na segurança pública do Brasil.
aceitando o fato de que as cadeias estavam superlotadas. E eu filmei isso no ônibus 174. Uma cela para 2 pessoas, ou uma pessoa tem 20 pessoas, você está torturando essas pessoas. Ponto. Ele reformou o sistema prisional? Ele não reformou, ele aceitou o fato de que o Brasil tortura e conviveu com isso, sendo presidente da República. É absurdo. Mas não é ele só. O Lula, a mesma coisa. O que o Lula fez na segurança pública? O que ele fez? Nada. E a situação do preso é a situação mais ruim que tem. Só que aconteceu uma parada que ninguém esperava. Um outro fenômeno chamado Wagner Moura. Já avisei que vai dar merda isso. 07. Traz a cimentinha do mal. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Jamais! O cara entrou e engoliu todo mundo com a atuação dele. Ele entrou tão certo no papel do Capitão Nascimento que cada cena com ele ia saindo do controle narrativo do Padilha. Quando a equipe viu o primeiro corte do filme, ficou muito nítido que o Matias, que era interpretado pelo André Ramiro, não tinha o mesmo apelo e nem segurava o mesmo peso dramático. Não porque ele era ruim, mas porque o Wagner Moura era ótimo. A presença do cara era extremamente magnética na tela. O Padilha sacou que se ele continuasse com o Matias narrando a história, o público ia acabar querendo saber mais sobre aquele tal de Capitão Nascimento e não na história desse tal de Matias que era só um novato. Aí eles tomaram uma decisão crítica. Decidiram remontar o filme todo de novo. E essa decisão aí de trocar o ponto de vista mudou tudo. Antes, o Matias passava pelo arco clássico do herói trágico. Ele começava puro, se contaminava e acabava se quebrando. Mas quando o Capitão Nascimento passa a narrar essa história, o Matias acaba virando um personagem secundário. Ele deixou de ser quem guia o olhar do espectador e passou a ser parte do plano do Capitão Nascimento, que precisava achar um sucessor pro trabalho dele. A história acabou mudando de tom. Não era mais sobre um cara sendo tragado pela engrenagem. Virou sobre o outro que já estava lá dentro, corrompido, no sentido de que ele já sabe como as coisas não têm conserto, né? Quebrado, já sabendo que o sistema é foda, já sabendo que tinha que fazer o que precisasse para concluir a missão dele e tava tentando sair, enquanto treinava alguém para ficar no lugar dele. E quando você coloca um anti-herói cheio de problema, esperando um filho, com um ator que tem muito carisma narrando tudo isso, você corre o sério risco de legitimar o olhar dele sobre essa história. O Wagner Moura humanizou o Capitão Nascimento e fez o personagem criar laço com a audiência. A câmera na mão, aquele tom documental e a narração em off deram muita credibilidade para cada fala dele. Meu nome é Capitão Nascimento. Eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela. Isso mudou completamente como o público acabou percebendo o Tropa de Elite. O que era pra ser ali uma denúncia sobre a falência do Estado, acabou saindo como um bom argumento pro bandido bom é bandido morto. O Padilha disse que esse foi o maior desafio, contar uma história crítica sem perder o controle do significado. Mas quando o protagonista simplesmente nasce na história sem pedir, ele acaba tendo a voz mais forte e uma presença absurda. Aí foi impossível não transformar ele num mito. E essa mudança, cara, acabou mudando também o equilíbrio moral do filme, porque o Capitão Nascimento ele é bem contraditório. Ele critica a corrupção, mas como o sistema já quebrou ele acaba abusando e usufruindo da violência, porque ele sabe que não tem volta. O sistema tá quebrado e ele é uma peça que foi usada à exaustão. Ele tá em burnout, mas não consegue largar a adrenalina de ir para uma operação. Quando ele vira narrador, você não tá só vendo a história, você tá ouvindo ele explicar por que ele faz o que ele faz. Assistindo tudo isso pelo ponto de vista dele, você acaba percebendo ele como um igual, como um ser humano de carne e osso com vários problemas simples do cotidiano, assim como você, e não como um policial que usa força bruta simplesmente. Você começa a entender as motivações dele e chega até a concordar com ele. E esse detalhe, a empatia pelo narrador, foi o que mudou a recepção do público. A gente assistia o filme depois que a gente terminava a jornada. Falei, porra, Zé, tá uma merda essa porra. O Wagner parece um louco. O Wagner parece um cara maluco, nervoso o tempo todo, dá bronca em todo mundo, né? Tem uma cena que você derrubou, não foi o Braulio, o Zé tinha derrubado. Que é a cena da mãe indo no batalhão avisar pro Wagner que o filho dela tinha sumido. O filho dela era o fogueteiro. Essa cena as pessoas em casa vão ver que o Wagner não é um filho da puta, é um cara preocupado em achar o corpo de um menino que a mãe tá reclamando. Tava pra ser pai, tava preocupando pra caralho. Exatamente. E isso eu tô te falando aqui
Aqui isso aconteceu do jeito que tá no vídeo. O Padilha sabia que tinha um risco, mas resolveu bancar ele. Ele contou que preferia apostar na força dramática do Wagner Moura do que insistir no narrador que não segurava a atenção. E aí a gente viu o que aconteceu. Parte do público interpretou o filme não como essa crítica ao meio que produz o vilão, mas sim como uma ode ao método do Bop que enfrenta o bandido correndo risco a qualquer custo. A narração, que era para ser um testemunho crítico, virou quase uma aula de como combater o que seria mal do ponto de vista do Capitão Nascimento. A cena do treinamento, por exemplo, foi pensada para te passar a sensação desconfortável de que tudo aquilo ali era extremamente desumano, mas acabou parecendo ali uma prova de mérito. Se você aguenta tudo aquilo, é porque você merece muito estar ali. Aqui, nós não gostamos de policiais corruptos, seus eleitores. No Bop, não entra polícia corrupta. As pessoas entenderam que tinha um valor em passar por tudo aquilo, e esse valor estava em expurgar na base da porrada a corrupção e a ausência de moral, até que só sobrasse os poucos que carregavam os verdadeiros princípios de honestidade. Eu desisto. Alto. Pro turno inteiro ouvir que o senhor é um fraco. Alto. Eu desisto! E o Padilha sempre falou que Tropa de Elite não era um filme de herói, era um filme sobre o fracasso coletivo da nossa sociedade refletido dentro de uma instituição. Mas quando o Capitão Nascimento virou protagonista, a obra ganhou uma camada nova que nem ele conseguia mais controlar. O resultado foi que o público viu o mesmo filme e saiu com sensações diferentes. Uns queriam derrubar o sistema, já outros queriam vestir uma farda preta e ir pro combate. Quando o Matias atira no traficante, meio que aponta a arma pra câmera, era pra ser uma metalinguagem falando com a gente. Era pra gente pensar, nossa, olha que absurdo, cara, olha onde a gente chegou. Até porque, cara, ali, quando o Matias puxa o gatilho, o sistema venceu porque conseguiu quebrar até a bússola moral mais forte do filme. Mas na prática, muita gente assistiu aquela cena como uma catarse. Tinha sessão em que o cinema inteiro aplaudia aquilo. E isso mostra como qualquer arte, seja música, cinema, teatro ou até uma história, quando chega na mão do público, pode ir pra qualquer lugar que nem o autor consegue controlar. A ideia do Padilha nunca foi fazer uma propaganda da polícia. Ele mesmo disse que a mensagem era: tem alguma coisa muito errada quando o Estado obriga seus policiais a escolher entre se corromper, se omitir ou ir pra guerra. Ele queria que as pessoas refletissem sobre o quanto tudo isso faz parte da nossa sociedade, o quanto isso é absurdo. Mas a galera tava tão cansada de como a gente atualmente vive no Brasil, inclusive, que preferiu abraçar a parte mais violenta como solução. O Capitão Nascimento, que era pra ser um sintoma de problema, virou um remédio na cabeça de muita gente. O Wagner Moura, anos depois, disse que estava preparado para ser odiado pelos dois espectros políticos. Porque pra ele era óbvio que o filme ia desagradar quem quisesse só entretenimento e também ia irritar quem achasse que estava glorificando a barbárie. Eu entendo que um filme ele é polissêmico, no sentido assim, as pessoas vão receber o filme do jeito que elas quiserem. Não pode, ninguém pode contra. Você pode ter uma leitura de um filme e isso é absolutamente natural. Você pode dizer, olhar o Capitão Nascimento e falar, isso aí mesmo, tem que matar tudo, tem que entrar. É a sua leitura. É do jeito que você viu o filme. Mas eu tenho que te dizer a minha quando eu fiz. Sim. E qual foi o que eu senti quando eu fiz e o que eu quis fazer quando eu fiz esse filme. Eu achava aquilo, estamos mostrando como é. Sim. E que essa porra tá errada. E ele tava certo. O filme foi chamado de fascista por alguns críticos e de revolucionário por outros. O nível de violência desse filme é tão alto que lá na gringa os americanos acharam ele muito exagerado porque eles consideravam que era impossível um lugar ser tão violento como foi retratado no filme. E nesse meio tempo, o Tijuana virou coadjuvante de um fenômeno cultural. Os caras escreveram uma música pra contar que chegaram na balada e queriam pegar geral. De repente, eles estão no meio da trilha de um dos filmes mais comentados do país, tocando na cena em que a tropa entra no morro pra pegar geral. E na época, estavam criticando, estavam falando que o Padilha era fascista, porque tinha feito o filme. Vinha muito nessa pegada, bandido bom, bandido morto, Capitão Nascimento, maconheiro, né? Vagabundo. Me chamaram de fascista, agora não sei se é sua, A culpa é de vocês, a culpa é da música. Porque de fato a música parece que a gente tá falando do filme. Eu acho também que quando você faz uma música, ela já não é mais sua, né? Claro, cara, normal. Cada um pega a música do seu jeito, pra sua realidade, pra sua vida. Então se as pessoas pegaram aquela música pro filme... E o grande ponto é esse. Quando você solta uma obra no mundo, ela deixa de ser só sua. Cada um interpreta como quiser. No caso de Tropa de Elite, essa interpretação acabou virando uma mensagem que o filme nunca quis passar. O discurso do Capitão Nascimento virou uma verdade absoluta na cabeça de quem só viu o lado da ação. O mesmo aconteceu com a música. Muita gente tem certeza até hoje
que ela é uma grande homenagem pro Bop, que o osso duro de roer é sobre o tráfico e nada disso é verdade. Quando você cria alguma coisa, você controla a história só até o momento em que ela chega no mundo. Depois, ela cria a vida própria. O Tropa de Elite 2 até tentou corrigir essa distorção. O filme deu pro Capitão Nascimento um arco mais dramático, fez ele questionar tudo o que ele tinha feito e fez ele até assumir que ele era parte do problema. Mas aí já era tarde. O público já tinha decidido o que ele queria enxergar. E quando isso acontece, não tem diretor que vá reverter essa situação. 11 anos depois, o Padilha entrou na justiça para garantir o uso do nome Tropa de Elite, porque segundo ele, a expressão tinha ficado tão famosa por causa do filme que nem importava mais que esse fosse o título de uma música. E o tribunal deu razão para ele. O juiz decidiu que Tropa de Elite estava associado diretamente à obra cinematográfica. O nome, que começou como um refrão de uma música sobre balada, virou uma marca registrada de um filme que mudou e moldou a percepção de um país inteiro sobre segurança pública. O Padilha colocou a trilha porque ele queria mostrar como o Bop vivia aquela tensão, mas ele não calculou que o público ia enxergar uma outra coisa. O Wagner Moura mesmo sempre teve consciência desse risco, mas mesmo assim, a força do personagem e a interpretação que ele deu foi muito maior do que qualquer estratégia, porque o Brasil estava pronto para projetar naquilo toda a raiva, o medo e também o desejo de ter alguém que resolvesse tudo na porrada. E isso não tem roteiro que controle, cara. Quando a sociedade inteira quer enxergar um herói, ela vai acabar achando um herói. Se você parar pra pensar, tudo que rolou com Tropa de Elite, com a música do Tijuana, é quase uma reflexão da própria mensagem que o Padilha queria mostrar no filme. A teoria da recepção diz que a obra não vive só na cabeça do autor, mas que ela nasce de verdade quando ela chega no público, que vai misturar a história com as suas próprias experiências, valores e até emoções. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. De um jeito irônico, o Padilha queria contar que o meio transforma qualquer pessoa, que até quem entra cheio de boa intenção pode acabar corrompido ou até apodrecido pelo sistema. O Matias, no roteiro original, era esse exemplo perfeito, um cara normal que vira produto do ambiente. Só que a própria obra também virou produto do meio, porque o Brasil, em 2007, estava cansado do medo e da corrupção, e na verdade ainda tá até hoje. Então, quando o público recebeu aquela história, ele mesmo ressignificou tudo. O Capitão Nascimento deixou de ser um sintoma e virou uma solução. Acabou que o filme e a música também foram moldados pelo ambiente em que eles caíram, do mesmo jeito que o Matias. As duas obras nasceram com um propósito, mas a realidade distorceu o sentido delas. E esse é o ponto aqui. A arte que queria mostrar que o sistema cria monstro acabou virando uma prova disso. Ela própria foi transformada, digerida e cuspida de volta como um símbolo que ninguém planejou. E aí, cara, você já tinha parado pra pensar na profundidade de conexão da música Tropa de Elite com o filme Tropa de Elite? Comenta aí se você acha que as duas obras, ironicamente, também acabaram virando produto do meio graças à percepção do público sobre elas. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!